Me chamo Fernanda Dresch, sou graduada em Pedagogia e especialista em Neuropsicopedagogia Clínica. Hoje vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a Neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia em síntese. Parte 1. O que é Neuropsicopedagogia? A Neuropsicopedagogia é a abrangência de 3 ciências: a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. A neurociência, ela traz para nós o embasamento de todo o funcionamento do sistema nervoso. Como se processam essas emoções do sistema nervoso, como isso acontece, como a aprendizagem ocorre lá dentro. A psicologia cognitiva vem nos mostrar como se processam também, mas de uma forma diferente, juntamente com as emoções. E a pedagogia, trazendo a sua prática e metodologia de sala de aula. 3 ciências que fomentam o que é importante hoje para o desenvolvimento da educação. A neurociência, para entendermos como essa criança aprende, o que acontece no cérebro dessa criança nessa aprendizagem. A psicologia, como eu estou vendo esse meu aluno, como eu estou percebendo que ele está aprendendo, e a pedagogia com toda a metodologia e a didática de sala de aula. Como um bom entendedor do sistema educacional, o pedagogo, ele tem essa base de como estar trazendo isso para a sala de aula. Se aliarmos a neurociência com isso e a psicologia cognitiva, nós teremos uma eficácia muito grande na aprendizagem. Nós sairemos do tradicional, onde todos devem aprender da mesma maneira e ao mesmo tempo, e partimos para onde esses alunos devem chegar, como eles devem chegar, de que forma eles precisam aprender. A neurociência é o estudo do sistema nervoso e as suas funções. As suas funções é importante nós se atentarmos aqui. Quais são as funções do sistema nervoso? Para que serve o sistema nervoso? Como chegam esses estímulos lá no sistema nervoso? Então, o sistema nervoso, ele é responsável por tudo que acontece no nosso corpo, seja consciente ou seja inconsciente, voluntário ou involuntário. E a aprendizagem também se passa por esse sistema e por esse entendimento do sistema nervoso. A psicologia cognitiva, como se percebe essa aprendizagem? Como eles aprendem? Tem algo ainda que possa estar interferindo na aprendizagem? A psicologia cognitiva vai conseguir nos mostrar isso. Se realmente tem. Será que o ambiente que essa criança vive favorece ele a aprender? Como ele aprende nesse ambiente? Se ele, por exemplo, vive num ambiente marginalizado, onde os seus pais são catadores de papel ou qualquer outra profissão que seja marginalizado mesmo, essa criança, ela vai conseguir entender se eu falar para ela sobre a Disney, por exemplo? Não, não é a realidade dela. Então a gente precisa entender como está essa psicologia dessa criança, como essa criança está aprendendo, para eu poder organizar metodologias que tragam ela para a aprendizagem necessária. E a pedagogia, com todo o processo de ensino-aprendizagem. O pedagogo é o responsável por ensinar, por fazer essa criança aprender. Como está esse processo de aprender? Essa criança está aprendendo? Que metodologia eu preciso usar? A neuropsicopedagogia traz isso para nós. Como eu vou aliar o conhecimento com a teoria que nós temos. Nós temos a teoria da neurociência, como se processa todas essas informações. Como que eu vou colocar isso em sala de aula? Isso é o papel do pedagogo. O pedagogo tem em sua função principal organizar metodologias e didáticas para ensinar estes alunos, independente deles terem alguma dificuldade ou não. O neuropsicopedagogo possui 2 campos de atuação, o campo clínico e o campo institucional. No campo clínico, ele investiga e intervém. Investigação neuropsicopedagógica, área clínica, não é área institucional. Na área clínica, quando chega uma criança com uma queixa de uma dificuldade de aprendizagem, com um transtorno de aprendizagem possivelmente, a escola encaminha ou os pais procuram essa ajuda, o neuropsicopedagogo clínico, ele tem a habilitação para fazer toda uma investigação de como está esse processo de aprendizagem dessa criança. Será que realmente ela tem um transtorno de aprendizagem? Será que ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem? Quais são as áreas que estão com menos desenvolvimento? Área linguística, área matemática? Isso o neuropsicopedagogo vai investigar dentro do ambiente clínico. Após a investigação, se constatado realmente ou um transtorno ou uma dificuldade, ele irá organizar um trabalho que faça com que isso seja desenvolvido. Atento sempre a áreas neuronais. A base da neuropsicopedagogia são as áreas neuronais. Se ele tem uma dificuldade em certa área neuronal, iremos organizar metodologias para que ele possa desenvolver essa área neuronal. Então, clínico, investigação e intervenção. Diferentemente do campo institucional. No campo institucional, o neuropsicopedagogo, ele é mais propício e ele tem uma habilitação para observar, para identificar, para
analisar, criar estratégias e encaminhamentos. Observar. O neuropsicopedagogo, ele consegue ter uma base se aquela criança está dentro do desenvolvimento adequado ou não, se ele possui um desvio desse desenvolvimento ou não, se é necessário uma intervenção escolar ou se é necessário um encaminhamento para a área clínica, para uma investigação mais detalhada. Também é responsável, quando vai para a área clínica, retorna com um parecer ou um laudo do neurologista, que pede algumas adequações curriculares. O neuropsicopedagogo é o responsável por fazer essas adequações curriculares, para que esses alunos que tenham essas dificuldades consigam alcançar êxito nas atividades escolares. E isso é muito importante. O papel do neuropsicopedagogo dentro do ambiente escolar é muito importante. Ele estará dando subsídios para essas crianças aprenderem. Ele estará dando subsídio para essas crianças se entenderem. Em resumo, a neuropsicopedagogia tem a neurociência de base da aprendizagem, gente, isso é importante. Nós temos um entendimento de como ocorre toda a movimentação química e eletroquímica dentro do sistema nervoso do cérebro dessa aprendizagem, com a psicologia cognitiva de como se processa essa aprendizagem e com a pedagogia, com a didática e metodologia. São as três ciências que fomentam a neuropsicopedagogia, muito importantes. A gente vai conseguir entender como se processam essas emoções e essa aprendizagem, e a pedagogia vai poder vir de encontro a isso, organizando metodologias para que esse processo ocorra. Os objetivos principais de tudo isso é o entendimento do sistema nervoso na aprendizagem, porque irá o quê? Diminuir a evasão escolar. Muitas crianças, muitos adolescentes, eles saem do ambiente escolar por eles não terem êxito no que fazem. Automaticamente eles não se sentem motivados e o nosso cérebro necessita de motivação. Ele necessita estar motivado para aprender, entendendo como se processam todas essa aprendizagem, todas essas dificuldades de aprendizagem. Entendendo esse sujeito, a gente consegue adequar. Ele se sentirá motivado e automaticamente irá diminuir a evasão escolar. O entendimento das diferentes formas de aprender. O neuropsicopedagogo consegue aliar. Se esse aluno consegue aprender e de que forma? Será que se eu colocá-lo sentado à frente, vai ser mais eficaz? Será que sentado perto da parede, no meio da sala? Como será que essa criança vai aprender? O neuropsicopedagogo consegue dar essa investigada para entender como essa criança vai aprender, adequar esse conhecimento e fazer com que essa criança tenha entendimento e alcance os objetivos propostos na série em que está cursando. Havendo um entendimento maior sobre todo esse processo de entendimento da aprendizagem, a qualidade das aulas terá uma melhora significativa. Isto é, professor motivado, alunos motivados. Professor entendendo como ensina, aluno aprendendo. Esse é um ponto importante e é a mudança que nós queremos ter na área da educação. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Neuropsicopedagogia em síntese. Parte 2. O que difere a neuropsicopedagogia da psicopedagogia. A neuropsicopedagogia e a psicopedagogia têm duas áreas diferentes de atuação. Pois bem, a neuropsicopedagogia, como nós já havíamos falado em outros momentos, ela tem uma linha de investigação baseada na neurociência, junto com a psicologia cognitiva. Já a psicopedagogia, ela tem a sua base na psicologia psicanalítica. São duas linhas diferentes. A neuropsicopedagogia vai avaliar áreas neuronais responsáveis pela aprendizagem. A psicopedagogia vai mais para o lado de como o sujeito se vê enquanto mediador nesse conflito da aprendizagem. A psicopedagogia não é a mesma coisa que a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia tem a sua diferença principalmente na linha de investigação e de intervenção. A psicopedagogia, ela é bem avaliada por VISCA. A avaliação do VISCA é a investigação do sujeito frente à sua aprendizagem. Como ele vê essa aprendizagem, como é essa relação do sujeito com a aprendizagem. Ele coloca alguns pontos importantes dessa investigação, como, por exemplo, iniciar primeiramente com a EOCA, que é o estudo centrado na aprendizagem da criança. É uma forma de investigação epistemológica. Ele vai procurar como esse sujeito se vê à frente dessa aprendizagem, quais os seus medos frente a essa aprendizagem, como está se dando essa aprendizagem dentro de um ambiente. E isso é importante entendermos. A psicopedagogia se vê como mediadora desse processo de aprendizagem dentro de um contexto independente, indiferente das áreas neuronais, mesmo que eles tenham algum conhecimento da área neuronal. É diferente
a questão da investigação. Ele vai investigar primeiro o sujeito. Após isso, ele fará uma anamnese para conversar com os pais, para descobrir sobre o desenvolvimento dessa criança. Irá partir para algumas avaliações diferentes, geralmente feita através de jogos, feita através de atividades livres. A psicopedagogia tem essa ideia, como está esse aluno à frente dessa aprendizagem. Já a linha de investigação da neuropsicopedagogia, ela é um pouco diferente. Ela inicia-se sempre pela anamnese. É importante nós entendermos como essa criança se desenvolveu até chegar no consultório, como foi o desenvolvimento motor dessa criança, com quanto tempo essa criança andou, com quanto tempo essa criança falou. Tudo isso tem respingos dentro de um processo de não entendimento dos conteúdos escolares ou então das suas dificuldades num transtorno de aprendizagem, que difere uma coisa da outra. Então, a neuropsicopedagogia vai partir da anamnese e feito com testes convalidados, que nos trazem números, se essa criança está enquadrada ou não na série ou na idade em que ela está. Isso é importante a gente entender. A principal diferença e investigação, como a gente investiga esse processo de aprendizagem desta criança. A intervenção também se dá de forma diferenciada. A psicopedagogia vai intervir através de colagens, recortes, utilizar muito a massa de modelar. Tem um processo diferenciado. Ele vai analisar essa criança na aprendizagem propriamente dita, enquanto sujeito do contexto onde ela está inserida. Já a neuropsicopedagogia, ela vai partir de outro momento. Ela vai partir do momento de onde está essa falha desse desenvolvimento. Como essa criança sempre foi, como ela nasceu, ela teve dificuldades logo ao nascimento ou não teve. Ela teve todo o seu desenvolvimento motor, questão do sentar, andar, falar, comer, como ela se desenvolve. Se ela sempre apresentou dificuldades anteriormente em desenvolvimento motor, é possível que ela tenha uma dificuldade sim na alfabetização, que geralmente é quando mais aparecem as dificuldades, quando essa criança chega lá na idade da alfabetização. Então a gente precisa investigar isso. Partindo dali, a intervenção se dá de uma forma mais direta. Se essa criança tem uma dificuldade de atenção, a atividade realizada será em foco à atenção. A gente trabalhará com essa criança como desenvolver essa área neuronal da atenção. Como nós vamos fazer essa criança aprender se ela tem uma defasagem nessa área motora. Todos são capazes de aprender. Nós só devemos saber como ensinar. Como essa criança vai aprender? Que tipo de intervenção nós teremos que montar nesse plano de trabalho para que essa criança aprenda de uma forma eficaz? A neuropsicopedagogia entende o cérebro, entendimento cerebral para ensinar. Sabemos que todo um processo de aprendizagem passa pelo nosso cérebro. Como ocorre essa aprendizagem? Sinapses que acontecem neste lugar. Como acontecem? Como eu vou fazer para essa criança aprender? Qual é a forma de intervenção que eu vou dar para essa criança? Baseado na neurologia, dentro de todo um sistema nervoso, que realmente é como aprende. Por exemplo, hoje sabemos que a aprendizagem se dá principalmente pela forma de repetição. Repetimos, repetimos, repetimos e vai automaticamente aumentar essa capacidade da aprendizagem. A tabuada, por exemplo, é uma forma que a gente tem de ensinar pela repetição, utilizando outros materiais concretos, fazer com que essa criança se interaja com os números, mas é a repetição que faz com que isso aprenda. E isso é uma vantagem que a neurociência trouxe para dentro da educação. A forma como esse professor vai ensinar deve-se partir de uma repetição. Claro que não somente a repetição, mas ela fará parte da aprendizagem. Então a neuropsicopedagogia, ela vai partir daí. Ela vai partir de qual área neuronal eu preciso desenvolver e como eu vou desenvolver essa área neuronal. A psicopedagogia, em contrapartida, ela vai desenvolver sim algumas áreas automaticamente, mas de uma forma mais lúdica, do sujeito com o meio. A neuropsicopedagogia e a psicopedagogia, as principais diferenças. Compreender o papel do cérebro na aprendizagem. Isso é da neuropsicopedagogia. Intervir no desenvolvimento da linguagem, a neuropsicomotora, a psíquica e a cognitiva do indivíduo. Isso, cada indivíduo tem a sua particularidade. Cada um irá aprender de uma forma diferente. E isso, a neuropsicopedagogia traz base para isso. Como que a gente vai fazer para isso acontecer? Isso faz com que a eficácia da aprendizagem se torne muito maior. O encaminhamento no processo educativo e analisar como deve ocorrer esse encaminhamento. Como essa criança deve aprender. Como essa criança vai aprender. Se eu tenho um aluno, por exemplo, TDAH na minha sala, eu sei que ele tem uma dificuldade no foco, na atenção, na flexibilidade mental. Então eu preciso trabalhar com ele esses quesitos inicialmente. Nós vamos trabalhar o foco da atenção,
com atividades dirigidas para isso. A neuropsicopedagogia nos mostra esse caminho. Já a psicopedagogia avalia-se a relação do aluno com a aprendizagem, compreende e propõe ações frente a essa dificuldade, media conflitos relacionados ao processo de aprendizagem e contribui para a inclusão escolar e social. Nesse quesito, a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia são iguais. Elas conseguem ter uma base de como adequar um currículo, de como fazer esse aluno aprender dentro de uma metodologia. As duas têm o mesmo cunho da inclusão. A diferença principal entre elas é puramente a questão da linha de investigação e a linha de intervenção. O neuropsicopedagogo é o profissional, atualmente, mais completo quando falamos em desenvolvimento da aprendizagem. Tem um arcabouço de conhecimento que visa desenvolver os alunos na sua totalidade. A neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia são áreas promissoras para melhorar o mundo. Só se muda algo já cristalizado quando provamos e transformamos a realidade atual. Temos ainda muito tradicionalismo dentro do ambiente escolar. Sabemos que a neurociência ainda é um caminho novo dentro da aprendizagem, mas que deve ser muito utilizada. Devemos esquecer o tradicionalismo de todos aprendem do mesmo jeito e ao mesmo tempo. Tirar essa forma cristalizada que nós temos e mudar essa realidade. Bons estudos e até a próxima aula. Neuropsicopedagogia em síntese. Parte 3. Contribuições da neurociência para o contexto escolar e acadêmico. A neurociência. Qual a importância da neurociência no ambiente de sala de aula? Pois bem, a neurociência, ela nos traz uma base do entendimento de como ocorre a aprendizagem dentro do cérebro. Questão esta de extrema importância para o desenvolvimento da educação brasileira. Entendendo como funciona o cérebro, sabemos como utilizar isto para melhorar a qualidade das aulas, fazendo com que todos os alunos, independente das suas dificuldades, das suas limitações, estejam dentro desse ambiente escolar aprendendo tudo que o professor ensinar. Todos têm a capacidade de aprender. Alguns com limitações, outros com nem tantas limitações. Mesmo todos sendo diferentes um do outro. Isso é muito importante a gente lembrar que todos são diferentes. Por isso a neurociência nos traz essa base importante de como ocorre essa aprendizagem, independente das suas dificuldades e das suas limitações. O professor do século XXI necessita entender o cérebro. Ele precisa sair do tradicionalismo, do ensinar a todos da mesma forma e querer que todos alcancem êxito desta forma. Não acontece mais assim. A neurociência traz para o professor, hoje em dia, esse arcabouço de conhecimento sobre como desenvolver essa aprendizagem nos seus alunos. Necessariamente, o professor do século XXI necessita entender sobre o funcionamento cerebral para utilizá-lo em sala de aula, para colocar para os alunos a importância de todo este conhecimento, como eu já disse, independente de suas limitações. É obrigação do professor se atentar a todo esse novo conhecimento, a essas novas metodologias que aparecem, para que ele consiga colocar em sua prática de sala de aula a melhora, fazer com que o aluno se sinta acolhido de verdade dentro da sala de aula, colocá-lo como mediador, como transformador da sua própria aprendizagem. Isso é o papel fundamental do professor. A aprendizagem se dá através de sinapses, que significa o funcionamento dos estímulos. Sinapses neurológicas é o caminho da aprendizagem. Tudo passa pelas sinapses, tudo passa por estes caminhos da aprendizagem. Esse é um papel importante que o professor tem que entender. O professor deve saber que tudo o que está acontecendo tem um porquê lá dentro do cérebro dessa criança. Por que a criança se comporta de tal forma? Por que a criança tem algumas limitações em certas áreas, porém em outras áreas ela tem muita facilidade? Isso tudo é área neuronal. Tudo isso passa pelas sinapses importantes do nosso cérebro. E também nós temos a neuroplasticidade. A neuroplasticidade traz para nós que todos conseguem aprender. Todos conseguem aprender. O cérebro se modifica para conseguir ensinar, para conseguir aprender com metodologias diferentes, com didáticas diferentes, adequadas e adaptadas para cada tipo de aprendizagem. Seja ela uma aprendizagem oral, seja ela uma aprendizagem auditiva, ou ela precisa de um reforço motor na aprendizagem. Tudo isso é importante o professor ter em mente. A neuroplasticidade fará com que todos aprendam. Alguns com um tempo maior de espaço, outros com um tempo menor. Isso se chama reabilitação neurológica.
a capacidade de aprender e reaprender conceitos, aprender e reaprender metodologias, formas de aprendizagem, como o meu cérebro vai se adaptar a isso, como ele vai conseguir abstrair o conteúdo necessário. A neuroplasticidade faz todo esse trabalho, faz tudo isso dentro do cérebro de cada indivíduo. E a aprendizagem, o papel principal dela é dentro do cérebro. Então o cérebro, ele é o responsável por toda essa aprendizagem. Com as suas sinapses, com a sua neuroplasticidade, com tudo isso, o cérebro, ele consegue assimilar, organizar, jogar para sua memória de longo prazo, automaticamente a sua memória de trabalho. Ele vai alencando conhecimentos. É como um polvo. O polvo, ele tem os 8 tentáculos e ele consegue pegar várias coisas ao mesmo tempo. O que o cérebro faz? O cérebro é a cabeça do polvo. Ele vai receber todos esses estímulos. Ele vai perceber qual é mais importante neste momento e vai jogá-lo lá para a memória de longo prazo. Esse é um processo de aprendizagem. Eu recebo estímulos, eu jogo para minha memória de trabalho, ela vai conceituar e ela vai jogar para minha memória de longo prazo. Quando ela estiver na memória de longo prazo, consegui uma aprendizagem. Sinapses neurológicas, neuroplasticidade, fazer com que a gente aprenda e reaprenda conceitos. Vejamos, as sinapses são junções entre as terminações de um neurônio e a membrana do outro neurônio. É esta parte aqui. A sinapse, ela pega esta parte importante. Vem um estímulo da aprendizagem aqui, decodifica, passa para o outro neurônio e assim vai fazendo o processo de aprendizagem. Vem um estímulo, detecta o estímulo, passa o estímulo. De neurônio a neurônio, todos os neurônios dentro das suas áreas neuronais fazem as conexões entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neural. Então, veio o estímulo aqui, passa para o próximo e assim vai indo. Este pedaço aqui, a bainha de mielina, é importante. Quanto mais nós repetimos, mais forte ela fica. Automaticamente o impulso se dá de uma maneira mais rápida, por isso a repetição. Se repete, se repete, se repete, reforço a bainha de mielina, consigo ter uma aprendizagem. Kendall diz que nem tudo se explica por conflitos psíquicos ou neurotransmissores alterados, o que significa que nosso cérebro é passível de alterações, de curar-se e de mudar. Isso se dá pela neuroplasticidade, que é a capacidade de fazer e desfazer as associações existentes entre as células nervosas e é a base da aprendizagem. Muitas vezes nós aprendemos errado. Nós aprendemos de uma certa forma algum conceito. Quando passa um tempo, nós percebemos que não era bem aquele conceito. E nós conseguimos aprender outro conceito, graças à neuroplasticidade. A gente consegue desfazer conceitos, reorganizar novos conceitos e automaticamente ter novas aprendizagens. Isso é muito importante nós entendermos. Nós conseguimos fazer com que todos aprendam, independente de qualquer conflito. Alguns nem sempre são um transtorno de aprendizagem, algo que seja como uma lesão neurológica ou um atraso neurológico propriamente dito. Pode ser só uma dificuldade em certos conceitos, em certa matéria, em certo conteúdo. A neuroplasticidade faz justamente isso. Ela vai organizar tudo isso. Então o cérebro pega pelas sinapses todos esses estímulos, passa para a nossa memória de trabalho, vai para a nossa memória de longo prazo. Se é um conceito errado, a gente consegue desfazer colocando um novo conceito. Neuroplasticidade, esta é a base da aprendizagem. Bons estudos e até a próxima!